Imagina, eu acho que é ótimo para um técnico ou para um time quando ele tem reposições à altura, bons reservas, bons substitutos, como por exemplo no ano passado. O Bruno Henrique está mal no jogo, o Bruno Henrique não pode atuar, entra o Michael. Joga mais ou menos ali pelo mesmo lado do campo e mantém ali a qualidade, ou no ano passado, às vezes, até melhorava. O Michael estava jogando muito. E é muito bom para o técnico quando ele tem substituto à altura e com características diferentes. O Michael, acho que é uma característica mais semelhante à do Bruno Henrique. Velocidade, parte para cima e tal. E como o Prats já destacou, eu acho que é muito bom para o Paulo Souza ter jogadores de características tão diferentes. Que é um que é ponta, que é mais de velocidade, que tem um chute forte, que vai arriscar finalizações e tal. E o outro que é mais de toque de bola, mais de qualidade, mais tático, mais meio-campista do que ponta, que é o Everton Ribeiro. Então, dentro de um jogo, ele pode mudar a característica do time. Se ele começa com o Everton Ribeiro, não, eu quero explorar mais aquele lado esquerdo da defesa adversária, aquele lateral esquerdo e tal, vou colocar o Marinho para partir para cima dele, de repente. Ou está jogando com o Marinho, está ganhando o jogo, quero segurar mais a bola, vou colocar o Everton Ribeiro. Ele tem assim, duas opções muito boas e de características diferentes. Eu acho que o Marinho vai chegar lutando por posição. O titular ainda é o Everton Ribeiro. Só que o Marinho chega num momento em que o Everton Ribeiro está fora, está na seleção. De repente já ganha uma oportunidade. Mas por tudo que o Everton Ribeiro já fez no Flamengo, apesar de não estar no seu melhor momento, o Marinho ainda tem que lutar para conseguir uma vaga ali. Mas acho que é ótimo para o treinador ter uma opção que joga no mesmo lado do campo. A gente viu ali o mapa de calor. Joga no mesmo lugar em que joga o Everton Ribeiro e de características tão diferentes. Porque hoje em dia tem vários treinadores que pensam assim. Eu imagino que o Paulo Souza seja dessa forma. Dependendo do adversário, ele pode, não, hoje eu vou optar pelo Marinho, hoje eu preciso de um cara mais como o Everton Ribeiro. E os dois são bons jogadores. Você falou em opção. Eu te pergunto, Breler, o Marinho, ele vai disputar posição ou com o Bruno Henrique ou com o Everton Ribeiro, ou o Marinho será uma boa opção a Bruno Henrique e Everton Ribeiro? Então, a princípio sim, chega para disputar, mas para mim o que não pode acontecer é o Marinho ser reserva de luxo do Flamengo. Marinho não pode ser reserva de luxo do Flamengo como é o Pedro. Aquele jogador que é o reserva, vai entrar ali de vez em quando... Não, ele pode ser titular em vários momentos. E essa é a questão para mim. O trabalho do treinador é não só encontrar um time, uma forma de jogar, mas acomodar caras como o Marinho, como o Everton Ribeiro, como o Pedro, como o Bruno Henrique, e fazer com que esses caras tenham uma rotação no time. E entendendo o adversário. Isso acontece muito na Europa. O Paulo Souza está acostumado a trabalhar dessa maneira, de ter uma base definida, de ter uma identidade de jogo, mas mudar bastante de uma partida para outra. Com outras palavras, você falou o que eu falei. Mas eu concordo com isso, porque... Mas qual é o problema do Marinho ser um reserva de luxo? Não, Se o Pedro e é mais bola que o Marinho, por que o Marinho não pode? Michael não era um reserva de luxo? Virou, né? Virou. Eu estou rechaçando esse status de reserva de luxo do Pedro. Para você, o Marinho tem que ser titular. Não é isso que ele está dizendo? Então, como o Pedro tem que ser titular isso. também. Eventualmente, é o que eu estou entendendo. Eventualmente, o Marinho tem que ser titular. O que não pode... Eventualmente, então ele não é titular. Ou o cara é titular, ou ele eventualmente ele é reserva. Mas aí é que tá. De luxo. Não, a gente precisa desconstruir um pouco essa ideia de o time titular. Um time como o Flamengo, que tem fartas opções, precisa ter jogadores que joguem mais vezes, jogadores que mesmo que tenham, a princípio, um status como Pedro, como Marinho, de começar no banco, eventualmente jogar, não só para o cara se sentir útil, mas para você rodar o time ao longo da temporada. O Pedro jogou, não jogou? O Pedro jogou várias partidas. Até porque se você pensar em atuar sempre com os mesmos 11, você vai arrebentar vários. Com o número de jogos que tem no Brasil. Não, por isso que o Michael foi importante, por isso que o Pedro é importante. Mas assim, um time como o Flamengo... Mas o Pedro jogou pouco. Então, mas um time como o Flamengo... Porque senão, Breler, é o seguinte... Eu sei que a gente tem que avançar aqui, Pedro, mas assim, rapidamente. O assunto tá bom. Tá gostoso mesmo. Segura o Pedrão aí. Fala pra ele que ele não tem que estar... É que o Pedrão, ele tá louco pra falar do Cebolinha. William, o Cebolinha. Vou chegar no Cebolinha. Segura só um minutinho. É que é o seguinte, um time do tamanho do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, né? Não só estou falando do tamanho histórico, estou falando do tamanho nesse momento, da importância, da relevância nesse momento, dos investimentos que fazem e de tudo que disputa.
pô, eles precisam ter reservas, se não à altura, ali. Porque senão fica complicado. Fala, pô, então eu não posso contratar o cara porque eu vou ter uma briga aqui de posição, vai ter um problema, uma insatisfação no elenco. Ah, então eu não posso... Ah, esse cara é bom, eu posso contratar. Mas eu não vou contratar tão bom assim, sabe por quê? Fazer porque uma vai pergunta? ter disputa, vai ficar... Então, gente, pelo amor de Deus, por que o time não pode ter reservas quase ali à altura, que briguem, que seja uma disputa sadia, interessante? O cara que nem o Marinho, se eu sou o Marinho, aí eu chego, pô, eu não sou titular. Eu vou brigar, vou ter minhas oportunidades, vou jogar uma na Copa do Brasil, uma hora na Libertadores, brasileiro e tal. Pô, eu tô no elenco que vai ser campeão, vai projetar, vou aparecer, mesmo não sendo titular absoluto. Se os caras não tiverem essa consciência num time como o Flamengo, ele tem o direito de brigar pela posição, tem que ter fome para brigar pela posição, sim. Mas se não for, e ele jogar pra caramba, ter números de jogos interessantes e tal, ajudar o time e tal, ser importante, qual o problema? Qual o pecado? Marinho não é o Messi. Estamos na mesma página. Marinho não é o Messi. Quantos caras foram importantes na campanha do Galo do ano passado? Nossa, vários. Era um time que... Só os titulares? Não, só 11? Não, é isso. Esse é o ponto, Abel. Estamos concordando, é isso, pô. O Nacho foi titular todos os jogos? O Zaratio? Não, só o Hulk, né? Mas... O único que se incomodou foi o Diego Costa lá, que acho que não estava muito contente com a situação. O Hulk saiu, pegou o boné e foi embora. Mas pegou o boné e foi embora, não atrapalha também. A minha questão é de um treinador chegar e falar: ah, não, o Pedro não é titular porque não dá para ele jogar com fulano de tal. Ah, o Marinho não é titular porque já tem o Everton Ribeiro ali. Um time como o Flamengo não pode ter cadeiras cativas. Não pode ser só os 11 e acabou. Tem de variar e tem de ter a perspectiva para esses jogadores de que eles são úteis não só como reservas, mas também como titulares. Eu acredito que o Paulo Souza vai fazer isso. Ao contrário do Renato, por exemplo, que sempre valorizou muito ter esse 11 fechado, o Paulo Souza vai deixar esse time mais aberto e aí com 16, 17 titulares. Foi o Renato que deu oportunidades para o Michael. Como reserva. Rodinei. Mas, por exemplo, o Pedro com o Renato não teve tanta oportunidade. Mesmo nos grandes times da Europa, em que há muito rodízio, os caras usam... Ali. Mas quando chega lá o jogo-chave, principal, mata-mata, o Guardiola tem os 11 preferidos dele. Beleza. No Paris Saint-Germain também. Concorda? Isso aí é normal. Então, como o Michael foi na final da Libertadores, o Arrasca volta... Por exemplo, 20 de fevereiro. Obrigado, mas é o Arrasca. 20 de fevereiro, não é isso? Vão jogar Flamengo e 20 de fevereiro, Atlético Mineiro. Sim. Você entraria já com o Marinho? Dependendo da característica, eu entraria. Então o Marinho já é... Já estou forçando porque eu estou sentindo que ele tá... Chega chegando. Ele tá meio receoso, mas eu já senti. Para você, o Marinho é titular. Ele quer o Marinho. Depende. Pode ser. Eu não acho que é um absurdo o que você está falando. Vamos ver como ele encaixa. Pode ser, mas eu acho que ele ainda tem que chegar ainda lutando por posição. Sim, lógico. Agora, o Cebola, que o Pedro Ferrari está aqui. Cebola, o William, pelo amor de Deus, o Cebola. Ele está louco pelo Cebola. Chegou? Tá Aeroflá já. O Cebola nem chegou. O Pedro Ferrari, eu já falei, é palmeirense, mas ele vai no aeroporto receber o Cebola. Disfarçadinho lá e tal, não sei o quê, porque ele gosta do Cebolinha. Não, então ele não é palmeirense, William. Ele gosta do Cebolinha. Então ele não é palmeirense. Vai me desculpar, é que ele é um Pedro. cara... pro Grêmio. Não, que conversa é essa? Tá parecendo o William Tavares, torce para um time, aí fica torcendo para mais 3. Mas ele gosta do jogador, Pedro não pode ser palmeirense, Cebolinha. vai receber o Everton no Flamengo. Ele tem apreço pelo Cebolinha, ele quer tirar uma selfie com o Cebolinha. Então, e o Brás falou sobre o Cebolinha. Roda aí que a gente vai falar desse assunto. É um atleta que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. Existe a Copa do Mundo no final do ano. Eu acho que todo atleta que entrou em campo pela seleção brasileira nos últimos 2 anos, 3 anos, acredita que possa ser chamado num final de ciclo para um torneio como esse. Então, eu acredito que isso aí possa ser um dos pontos em que faça a pessoa, pelo menos pensar num retorno para o Brasil. Mas não tem nada, a gente ainda não tem nada definido, decidido. E é um jogador que até disputou um jogo importantíssimo no sábado. Infelizmente perderam a final, mas é isso. Em que interessa, sempre interessa bastante tempo, mas muito difícil. Cebolinha, é lá do lado do Bruno Henrique, vocês lembram, né? No mapa de calor dos jogadores. Lá do lado do Bruno Henrique, tá? 24 jogos, o 7º do Benfica na temporada, o 10º número de gols, só 2, muito pouco pro Cebolinha.
3 assistências, pouco pro Cebolinha também, dribles certos, 31, ele é o terceiro. Ô Pratos, isso aqui é uma extensão da conversa do Marinho, só que agora é o Cebolinha, né? Ele chega no Flamengo para ser titular no lugar do Bruno Henrique ou vai ter que comer muito arroz e feijão? Com Cebola. Não, briga por posição. Briga por posição, Bom, William. acho que é gostoso. Ainda mais em uma posição que o Flamengo tem jogadores muito bons, vencedores e históricos dentro do clube, como é o Bruno Henrique, por exemplo. E assim, esse argumento do Marcos Braz é um argumento válido para o Flamengo, muitas vezes, publicamente falar sobre ele, para convencer o Everton, por exemplo, a deixar o Benfica e voltar a jogar no Brasil. Agora, a gente não pode se perder que a comissão técnica da seleção brasileira não é muito de se comover com essa história de que está arrebentando no Brasil. Eu acho que assim, se o Everton voltar ao Brasil e jogar no Flamengo, não é garantia de que o Everton vai sair do fim da fila para voltar aos primeiros da fila na posição dele na seleção brasileira. Ele é um jogador que apareceu muito bem na Copa América de 2019, quando era do Grêmio ainda. No Grêmio ele teve já uma queda de rendimento. E no Benfica, o Benfica fez investimento muito alto por um jogador que não respondeu, não deu ainda o que o Benfica esperava de retorno. Então, assim, é uma negociação que me parece que não é tão simples, o próprio Marcos Braz reconhece isso, e eu não sei se esse argumento de que, olha, jogando no Flamengo ele está próximo da seleção brasileira, esse argumento é tão forte assim em relação a outros exemplos que nós vimos aí. O Flamengo hoje tem 2 jogadores na seleção, Everton Ribeiro e Gabriel, que estão há muito tempo bem, o Everton Ribeiro menos, mas o Gabriel há muito tempo bem no Flamengo. O outro que joga no Brasil, que está na seleção brasileira, é o Everton, goleiro do Palmeiras, que é o melhor do continente. Então, assim, é uma comissão técnica da seleção que não é muito de se comover com essa história. Voltou para o Brasil, vai jogar no Flamengo. Então, se ele jogar bem aqui esse mês, vai ser convocado de novo. Não. E nenhum dos 3 titulares da seleção. Não sei se isso é um argumento que não sei se isso é um argumento que, por exemplo, faria o Everton ser convocado. Pode fazer o Everton voltar. Ser convocado, eu acho que é outra história. Você quer falar sobre o Everton Cebolinha na seleção ou no Flamengo? Não, eu quero falar do Everton Cebolinha no Flamengo. O torcedor do Flamengo não quer nem saber de jogador dele na seleção. Já deu uma dor de cabeça danada. Mas ele não tá no Flamengo, William. Você quer falar de uma coisa que não existe. Não vamos estragar esse negócio. Não, a declaração ali do Marcos Braz, reconhecendo o interesse, mas dizendo é muito difícil, para mim não muda nada, não torna impossível. Não, ele já falou outras contratações. O Bruno Henrique, inclusive. Não é possível. E aí apareceu. Várias. A do Bruno Henrique é clássica, que ele inclusive disse assim: o Flamengo não tem mais interesse. Acabou a negociação com o Santos pelo Bruno Henrique. Passou ali menos de uma semana, Bruno Henrique é do Flamengo. Sim. Então ele é até normal, se eu fosse dirigente, eu também tentaria de vez em quando dar uma despistada. Se pudesse, ninguém ia nem saber. Sempre acaba vazando alguém, às vezes não é nem o Marcos Braz, outro dirigente e tal, mas eu acho que o Flamengo, se tiver oportunidade, vai atrás do Cebolinha. O valor é muito alto, realmente, mas se puder, o Cebolinha vem para o Flamengo e lutaria por posição, brigaria por posição com o Bruno Henrique. Isso é óbvio, ele joga ali pelo lado esquerdo, tem uma característica até semelhante de velocidade, partir para cima, de finalização também. Acho que o Bruno Henrique tem mais facilidade, eu acho, para fazer gol, do que o Cebolinha. Mas seria ali uma ótima opção, diferente de Marinho e Everton Ribeiro, com características muito diferentes. O Cebolinha e Bruno Henrique é mais parecido, o jeito de jogar. Mas seria espetacular para o Paulo Souza ter uma opção como essa, do Everton Cebolinha. Eu não consigo, pode até acontecer, mas assim, é mais difícil você ver, por exemplo, imaginar no mesmo jogo o Cebolinha e o Bruno Henrique. Eles atuam ali no mesmo lugar. Nossa, eu não consigo visualizar isso. Se alguém está visualizando isso, me ajuda. Estou errado, Breno? Claro que pode acontecer. O Cebolinha, de repente, do outro lado, ou caindo mais pelo meio. O Bruno Henrique joga de centroavante também. Você pode ter. O Cebolinha do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique cansou de jogar de centroavante, de inverter. Inverte com o Gabigol, ou com, Isso já é possível. Mas o mais provável é que quando um estiver em campo, o outro não esteja. Agora, dá para jogar os dois juntos. Assim, quando não tinha o Pedro, o Bruno Henrique atuou na função do Gabigol. Quando não tinha o Pedro, lembra? Lá atrás. E foi bem. E às vezes com o Gabigol em campo. Várias vezes. Na época do Jorge Jesus, eles mudam de posição, um vai para lá e o Bruno Henrique fica lá de centroavante. E agora recentemente, várias vezes. Libertadores, não lembro qual foi o jogo, acho que foi o jogo da semifinal. Barcelona. Porque ele não é a posição dele, mas ele se coloca bem, ele cabeceia bem. Ele faz cruzamento do Gabigol, assistência do Gabigol por Bruno Henrique. Quantas vezes? Mas
o Renato conseguiu fazer com que o Cebolinha jogasse com o Bruno Henrique, o que para mim parecia inimaginável, mas o Bruno Henrique jogou mais enfiado e o Michael fazendo a função pelo lado esquerdo. Os dois podem jogar juntos também. Não é proibitivo ter jogadores como eles, que a princípio ocupam o mesmo espaço no time. A questão para mim, você falou da bronca que o torcedor do Flamengo tem com seleção, jogador desfalcando o time em data FIFA. Hoje, para o Flamengo, a única chance do Cebolinha voltar é seleção e pensar em Copa do Mundo. Não há uma possibilidade, mesmo sendo... Ele vai ter que jogar. Mesmo sendo o Flamengo gigante, e vai jogar. A questão é essa, ele vai ter muito espaço para jogar. E a questão do Benfica... Vai ter mesmo? E o Bruno Henrique bem, voando mas fisicamente tem muito jogo. bem, como é que faz? Tem muito jogo, tem muita competição, vai ter... Tem muito jogo, tem muita competição e ele vai ter mais possibilidade de jogar aqui, de se destacar, do que no Benfica hoje na situação que está, que é ali a terceira, quarta opção e de um time que está num processo de transição e de mudança. Então, para ele, de fato, eu vejo que seria... Se a prioridade da carreira do Cebolinha for seleção e Copa do Mundo, ele acredita que pode estar lá, pelo que já apresentou na seleção, e aí o Prats tocou num bom ponto, né? Comissão técnica pouco simpática, jogadores que estão aqui, mas o Cebolinha deixou uma boa impressão lá. O Tite já viu o Cebolinha em ação, ele foi muito bem na Copa europeu, América. Né? E no futebol europeu. No futebol europeu também, mas para mim o grande trunfo do Cebolinha ele foi um jogador que se provou na seleção em algum momento quando estava jogando. Então, se ele voltar jogar de novo, pode ser que o Tite o considere novamente. Então, para ele, de fato, pensando só em Copa do Mundo, é mais vantagem estar no Flamengo do que no Benfica. Mas é um momento difícil, hein, para um atacante procurar vaga na seleção. Sim. Com o Antony jogando bem, com o Rafinha arrebentando. São poucas vagas para muita gente, né? Mas a Copa no fim do ano ajuda para isso. Você ganha mais tempo. E aqui ele vai pegar ainda começo de temporada, Flamengo com o ano inteiro pela frente, tem chance, dá para chegar. Vinícius Júnior arrebentando, o Gabriel Jesus, que o Tite gosta muito dele. Legal que você falou. Vinícius Júnior arrebentando, Gabriel Jesus, que o Tite gosta muito dele. Sim, porque ele não tá... O Gabriel Jesus não está arrebentando. Critérios diferentes. Não, é verdade. Vini Júnior é titular do Real Madrid e está arrebentando. Um é bola. O Gabriel Jesus é não é titular do Manchester City. Um é bola e o outro é apreço. Esse critério pode favorecer o Cebolinha. Mas, para completar e para falar algo que é um fato, é um fato, não é uma opinião, a favor do Gabriel Jesus, que o Tite gosta, o Gabriel Jesus já teve também boas atuações na seleção brasileira. Sim. Antes da Copa do Mundo, nas eliminatórias, ele foi muito bem. Sim. Então, o Tite tem isso também. Por que ele convocou o Felipe Coutinho? Coutinho também. Tá jogando muito o Felipe Coutinho? Está arrebentando? Não. Porque ele sabe do potencial e acha que pode recuperar. Ele pode pensar assim em relação ao Gabriel Jesus, não sei. Não, acho que é por aí.